A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje nós teremos mais um estudo da Escola Bíblica. Nós iríamos ver sobre louvor, segunda parte do estudo do domingo passado. Mas hoje nós vamos falar sobre Pai, sobre o nosso grande Pai, que é Deus, sobre o Pai cristão, como ele deve ser. Se você quiser acelerar esse vídeo, tem esta opção aí na plataforma. Aí você pode acelerar, não tem problema. Vamos ao estudo. Então aqui nós temos a figura, uma ilustração do pai com a sua filha, o pai pescando. Ser pai não é uma tarefa fácil, é uma vocação na fé cristã, é uma vocação divina, porque é uma grande responsabilidade uma pessoa criar e educar uma criança que um dia será um indivíduo, um adulto na sociedade. Então hoje é Dia dos Pais, 9 de agosto de 2020, e geralmente Dia dos Pais é no segundo domingo de agosto, aqui no Brasil. Em outros países se comemora no dia de São José, pai de Jesus Cristo, como em Portugal, dia 19 de março. Aqui no Brasil, foi implementado pelo publicitário Silvio Baring. Foi ele que iniciou essa data, essa celebração. O que seria pai? Pai, pessoa do sexo masculino que é progenitor e ou criou e educou o indivíduo. É o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. Então, o pai, ele é aquele que é o progenitor, ou seja, ele tem uma ancestralidade biológica com uma criança e ele cria e educa esta criança, ou ele apenas criou e educou. No caso aí, nós podemos citar os pais adotivos. Têm os filhos, né? Adotam as crianças, criam e educam. Por que criar e educar? São duas coisas diferentes. Os pais, eles criam a criança. Criar é você dar comida, você dar moradia, você dar segurança. Isso é criar. E educar é você ensinar valores, ensinar princípios, ensinar sobre Deus, ensinar a fé cristã, a palavra de Deus. Então, é uma outra coisa. Criar, o pai ele deve criar e educar. A figura do pai assume grande importância nos contextos social e religioso, no Ocidente, nas religiões judaica e cristã. Então, o pai ele tem uma grande importância social. O papel de pai é um grande papel social. Antes era mais forte. Então, até o século XIX, o pai era responsável pela educação, pela criação e pelo sustento da casa, da família, né?
mas a partir ali do século XX, teve o, a sociedade ficou consumista, e aí o cenário familiar foi mudando. Por exemplo, a mulher entrando no mercado de trabalho, assumindo funções sociais que não assumiam anteriormente. Então, foi mudando a, o cenário familiar. E no contexto religioso, o pai ele é muito importante, né? Nós vemos o patriarcado no Antigo Testamento, o pai não somente sendo o chefe da família, né? Quando nós vemos, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, não apenas sendo o chefe da família, mas de todo um clã, de toda uma tribo, né? E também nós vemos, por exemplo, na fé cristã, na Santíssima Trindade, Deus Pai, né? Então, quando Jesus ele veio, ele fala, eu faço a vontade do meu Pai. Nós vemos o termo padre no catolicismo romano e nas igrejas ortodoxas também. Padre significa pai, né? Então a figura do padre, que é o sacerdote católico, que ministra os sacramentos, ele também é um pai, né? Que vem do latim pater, patris. Ele também é um pai para a congregação, para a paróquia, né? Então a figura do pai é super importante nesses contextos. Lucas 11, versículo 11. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então aí é uma citação bíblica que diz que o pai, os pais, né, eles geralmente eles dão boas dádivas aos seus filhos sendo maus. E se eles fazem isso, imagina então o nosso Pai Celestial, que é bom, o que ele dará para aqueles que lhe pedirem algo. Então, faz a referência do amor que o pai tem para com o seu filho, né? Nós temos muitos pais na Bíblia, na palavra de Deus. Um grande exemplo de pai é Abraão. Abraão, ele não foi apenas o pai de Isaac e Ismael. Ele foi pai de nações. Então, de Abraão vieram duas nações, os judeus e os árabes. Algumas pessoas, quando olham esse cenário de guerra lá no Oriente Médio, esse conflito entre judeus e árabes, povos árabes, né, Israel e países árabes, as pessoas falam,
Eles estão brigando, mas eles são irmãos. Sim, eles são irmãos. Então, Abraão ele é pai de duas nações, de muitas pessoas. Mas ele não é só pai de nações. Ele não foi apenas pai de família e nem pai de nações. Ele também é o pai da fé, né? Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, Abraão é pai de todos os que creem. A partir de Abraão, nós temos a geração da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus, Deus o chamou, o convocou, né? Pediu para que ele saísse do meio dos seus pais para uma terra que Deus iria mostrar. E ele saiu, ele teve fé, ele confiou. E a partir de Abraão, nós temos a linhagem da fé, né? Também nós podemos ter outro exemplo aqui, citar outro exemplo, que é José, pai de Jesus. José, ele recebeu uma grande missão: criar e educar o Filho de Deus. E José não se acovardou, pelo contrário, ele agarrou essa missão e fez com grande honra. Não foi fácil. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele titubeou, mas foi revelado a ele que era filho de Deus. O fruto, né, que estava em Maria provinha de Deus, do Espírito Santo. Então ele agarrou essa missão, mesmo não sendo filho dele, ele não era pai biológico de Jesus, mas ele criou e educou com amor. Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então ele cuidou e ele também educou Jesus, ensinando o trabalho de carpintaria. Nós vemos também que ele ensina os preceitos judaicos, religiosos da época. Então ele abraçou e fez com maestria essa missão, essa vocação. Deus como nosso Pai. Um dos epítetos de Deus é Pai. Deus é classificado desta maneira no relacionamento com os homens na Bíblia e no relacionamento com Jesus. Na doutrina da Santíssima Trindade, o chamamos de Deus Pai. Então, o grande Pai que nós temos é Deus, né? Nós vemos Deus se relacionando com o homem desta maneira e também com Jesus. Jesus, ele fala em João, ele fala nos evangelhos sobre o Pai, que ele fazia a vontade do Pai, ele estava no Pai e o Pai estava nele, né? Quem enxergasse ele, enxergaria o Pai. Ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Então, o relacionamento de Jesus com Deus era de pai e filho. Ele fala Abba Pai, que significa paizinho, né? É uma forma carinhosa de chamar o Pai. Então, Deus, ele é o grande Pai.
muitas vezes também Deus assume o papel de mãe, né? Deus não tem gênero, não tem sexo. Deus não é homem. Então Deus, ele muitas vezes assume o papel de mãe, né? Com carinho, com zelo, mas nós vemos o termo pai. Então Deus é o nosso pai. Nós temos o nosso pai biológico ou o pai que nos criou, e nós temos também pai nos céus. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso pai, nós o barro e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Então, aí nós temos um versículo, né? Um dos versículos, porque são muitos, que coloca Deus como o nosso pai. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai cristão. O homem deve se capacitar para educar o seu filho segundo os preceitos da palavra de Deus. O pai cristão é sempre presente e não terceiriza o aprendizado de valores de seus filhos. Então, o pai cristão, ele é um pai diferente do pai comum, do pai normal, né? O pai normal, o pai que nós vemos na sociedade, ele cria e educa o seu filho. O pai cristão, ele se preocupa com a área espiritual do seu filho. Ele se preocupa com a fé do seu filho. Por isso, desde pequeno, ele procura ensinar os preceitos bíblicos, ele procura ensinar a fé cristã, ele conta histórias dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Ele ensina sobre Jesus. Então, o pai cristão, ele é um pai que ele sempre está presente, ele sempre está observando e se preocupando com a conduta do seu filho, e também ele está ensinando o seu filho a fé cristã. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a palavra de Deus ela é bem clara que a criança ela deve ser ensinada. Porque quando ela for um adulto, ela não irá se desviar deste caminho. Aqui fala, nós podemos considerar até o caminho dos princípios, né, de ser um bom cidadão. Mas a Bíblia aqui fala estritamente no caminho do Senhor. Então, o pai cristão, ele ensina a fé para o seu filho. Ele se preocupa com a conduta do filho. Ele se preocupa na crença do filho. Desde pequeno ele ensina o filho a orar, a importância da oração. Ele ensina o filho
a ler a palavra de Deus. Ele ensina o filho a como se portar para dar bom testemunho. Ele coloca o filho na convivência ali da comunidade de fé, da igreja. Então, ele introduz na criança, a criança desde pequenininha, ela vai tendo ali contato com a fé, para que quando for mais tarde, ela não se desvie. O pai tem esse direito de ensinar a fé cristã. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então o pai, ele não pode irritar o filho. Tem pais que fazem isso, né? Irritam os vossos filhos. Ele tem que, na verdade, ensiná-los na doutrina e admoestação do Senhor. Deixe a maçã ao lado da vara e dê ao seu filho quando fizer o certo. Martinho Lutero. Então é sempre bom nós trazermos citações dos grandes homens de Deus, grandes homens da história do cristianismo, como o reformador Martinho Lutero, porque eles tiveram um grande testemunho e uma grande experiência com Deus. E muitos deles lutaram contra tudo e contra todos para viver o evangelho pleno. Lutero diz: deixe a maçã ao lado da vara e dê ao seu filho quando fizer o certo. Então Lutero está falando que o pai cristão ele deve ensinar e ele deve corrigir quando necessário. Agora, algo que eu vejo aqui, eu não vejo na criação dos filhos, que é importante a ser dito. Os pais sempre batem, corrigem os seus filhos quando é preciso. Mas os pais nunca recompensam os seus filhos quando eles fazem algo bom. E deve ser recompensado. A criança deve ser recompensada. Muitas vezes os filhos, eles vão falar com seus pais e eles dizem: pai, mãe, tirei uma boa nota. E vem aquela famosa frase dos pais: não fez mais do que a sua obrigação. Isso é errado. O pai, ele deve recompensar a criança, porque aí a criança vai pensar: poxa, se eu tirar boa nota, eu vou ganhar um prêmio. Se eu fizer coisa errada, eu vou ser castigado. Então, eu vou tirar boas notas, eu vou fazer o que é certo para ser recompensado. Então, os pais devem fazer isso. Poxa, filho, você tirou uma boa nota? Então, nós vamos passear hoje e vamos tomar um sorvete. Você tirou uma boa nota? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos jogar bola. Então, a recompensa é o prêmio. E isso começa a criar um hábito benéfico na criança. Então nós chegamos ao fim desse estudo e eu vi essa poesia sobre pai e eu gostaria de deixar para todos. Existe um homem que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo.
que fica humilde quando poderia se exaltar, que chora à distância a fim de não ser observado, que apenas fisicamente passa o dia distante, na labuta, por um futuro melhor, que, ao fim da jornada, avidamente regressa ao lar para levar muito carinho e, às vezes, pouco receber. Nunca perca, pois, a oportunidade de devotar maior carinho e amizade àquele que é seu melhor amigo, seu pai. Marco Antônio Struve. Então, é isso. Você que é pai, que você receba as bênçãos do Senhor neste dia. Você que tem pai, abrace seu pai, fale com ele, dê muito carinho, porque não é fácil ser pai, é uma vocação divina. Deixo todos com esta ilustração. The General Christian, o general cristão, segurando ali uma Bíblia com o seu filho. Então, é isso. Domingo que vem nós teremos a segunda parte do estudo Louvor. Abraço a todos, graça e paz.